Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Nessa semana, dando sequência à série de entrevistas com os candidatos, com os pré-candidatos a deputados estaduais e federais, estamos recebendo com muito prazer a deputada estadual Maria Lúcia Amoli. Maria Lúcia, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui conversando com vocês, acho que falando um pouco da nossa atividade parlamentar. E vamos falar dela mesmo. Você está terminando o seu terceiro mandato como deputada estadual na nossa Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem um trabalho muito efetivo na Assembleia. Eu tenho conversado com os outros, ou pré-candidatos, ou deputados que vêm aqui, e às vezes as pessoas não entendem bem essa questão do que faz o deputado, né? Porque a própria mídia, e eu incluo os companheiros nisso, dizendo que o deputado não está lá no plenário votando, ou faltou em tal votação, mas a votação em si, dentro de uma casa legislativa, às vezes é a coisa não de menos importância, mas o que menos representa no trabalho parlamentar daquele que leva o mandato a sério, que é o seu caso. O que faz um deputado estadual, o que a Maria Lúcia faz na Assembleia? É importante você estar falando isso, porque realmente as pessoas têm dificuldade de dizer. Muitas vezes na época de campanha, falam, o que você fez para o Sorocaba? Uhum. O que você faz para a nossa região? Então, a atividade do deputado é uma atividade extremamente ampla. Primeiro, a questão da representatividade. Nós temos a representatividade da população em função do voto referendado pelas urnas. Nós fazemos os contatos e a ponte entre os vereadores e os prefeitos das cidades da nossa região e os secretários de estados e também entre o governador. Essa é uma atividade que nós executamos, por exemplo, tem um escritório em São Paulo, e eu tenho um gabinete em São Paulo, na Assembleia Legislativa, e um escritório aqui na cidade de Sorocaba, onde eu atendo todas as demandas. Trabalhamos também com a questão da liberação de emendas parlamentares, que são as verbas que nós destinamos para as cidades da nossa região e para as entidades sociais, né, que são ações importantes que complementam, principalmente o orçamento de cidades que não têm ainda um orçamento bom para que elas possam executar suas obras. As atividades na Assembleia Legislativa. Eu participo da Comissão de Constituição e Justiça como presidente da comissão e também agora sou membro efetivo da Comissão de Finanças e Orçamento, onde nós aprovamos todos os projetos quanto na Comissão de Constituição, né, quanto à constitucionalidade. Nada vai para plenário sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça e também uma boa parte dos projetos, se não passar pela Comissão de Economia e Finanças, não tem sentido de acontecer se não passar por vocês, é isso? Exatamente. A mais importante é a Comissão de Constituição e Justiça, porque todos os passos, os projetos do Executivo, do Tribunal de Justiça, dos próprios deputados, eles necessariamente passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, é uma comissão extremamente que precisa de uma atuação muito forte, porque para que nós possamos colocar em dia a pauta dos projetos importantes para serem votados. Então, fora isso, nós participamos de CPIs, né? Eu sou membro de duas CPIs, eu estou que agora faço parte delas aqui na Assembleia Legislativa. Uhum. Nós participamos também de audiências públicas, né? Onde nós organizamos audiências públicas necessárias a debater alguns projetos que requerem ainda um debate maior antes dele ser aprovado. Nós fazemos o atendimento no nosso gabinete também em São Paulo. Nós temos a reunião da bancada, que é onde nós pautamos assuntos importantes ligados à bancada. Participamos, estou como vice-líder agora também do PSDB, então nós participamos também das discussões no Colégio de Líderes. Enfim, ela não se extingue com só essas atividades, né? Nós estamos presentes nos municípios, porque quando nós liberamos verbas parlamentares, é importante que nós vamos até os municípios para que nós possamos ver o andamento daquelas obras que foram, para a qual foram destinados os recursos. Acompanhamos o governador também nas suas visitas na região, e é o momento oportuno para nós fazermos os famosos despachos auriculares, claro, para que nós possamos fazer as nossas reivindicações. Fazemos reuniões, às vezes, nas órgãos como Artesp, CETESB, Sabesp, levando reivindicações da nossa região. Enfim, visitamos muito a nossa região, porque é importante nós estarmos presentes, né? Não é só uma atividade
de remessa, mas uma atividade de participação. Enfim, participamos de todos os debates, estive agora em Montevidéu também, representando a Assembleia Legislativa num debate extremamente importante sobre desenvolvimento humano, a questão da interreligião e também da paz, discutindo a questão da paz. Enfim, sim, são muitas atividades, né? São incontáveis. Você tocou num assunto que hoje é um tema muito importante para Sorocaba, que é a questão da regionalização. Foi aprovado projeto do governador Geraldo Alckmin, criando a região metropolitana de Sorocaba, 26 municípios, e você é uma deputada que anda muito nos municípios da região. Esses municípios estão preparados para fazerem parte dessa região metropolitana, Maria Lúcia? Essa região que vai ajudar efetivamente a fazer com que eles possam ter uma situação mais, vamos dizer assim, mais efetiva, sob o ponto de vista de desenvolvimento. Nós percebemos assim, a nossa região é muito desigual. E essa questão da região metropolitana vai ajudar muito na questão do direcionamento vocacional das cidades, né? Então, nós vamos debater essa questão, acho que focar os municípios no que é importante para eles, né, que é a questão da vocação, e preparar esses municípios para que essa região metropolitana, agora que será sancionada a lei, ela possa realmente fazer a transformação do que nós queremos, que é o desenvolvimento sustentável das regiões, com efeitos extremamente positivos para a nossa região, principalmente para os municípios de menor porte. Você falou em destinar emendas para os municípios. No caso da região, tendo o conselho dos prefeitos, eu acho que isso aí seria a perfeição, mas chegará num momento onde os prefeitos vão falar assim, deputada, tal município nesse momento está precisando mais do seu empenho com um X de emendas, e se fechar um valor e vamos beneficiar Araçoiaba agora e deixar o meu município mais para frente. Você acha que essa forma de política vai chegar a acontecer na região? Eu acredito que sim, até porque nós já, de certa forma, pelos consórcios que existem de bacias, etc., já acontece de certa forma. Nós temos aqui na nossa região, na região de Bofete, ali, Torre de Pedra, tem o Polo Cuesta, que é um grupo de 11 cidades, onde efetivamente eu já estou dando, por exemplo, agora pedindo uma emenda de um veículo para ajudar a trabalhar essa região para que ela se torne um polo turístico na realidade, né? Com todas as condições dele poderem realmente, efetivamente, exercer a função de polo turístico. Então, a região metropolitana vai exatamente, acho que, fazer isso. Os 26 prefeitos vão ter voz e vez. Então, vai ser muito importante, porque eles, através da autarquia que vai ser criada, e com este fundo, essa destinação dos recursos vão ser trabalhados no coletivo. E para nós, deputados, acho que também, e para o governo, acho que vai facilitar muito o direcionamento mais justo, mais adequado, para que realmente se fale numa região metropolitana dentro de uma realidade que altere as condições, né? A nossa região hoje é uma região, a região de Sorocaba é uma região crescendo a olhos vistos, né? E com isso nós vamos distribuir melhor os investimentos na nossa região. Acho que nós estamos, assim, essa desigualdade dentro da nossa região sufoca Sorocaba e enfraquece os recursos para essas cidades. Eu acho que nós temos que inverter essa situação e a região metropolitana vai favorecer esse tipo de atitude. Nós estamos conversando com a deputada estadual Maria Lúcia Amari no cenário dessa semana. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Quando a oportunidade bate à porta, algumas pessoas estão no quintal à procura de trevos de 4 folhas. Há 44 anos, a Edgar Moura Imóveis sempre procurou dar o melhor atendimento a cada cliente e se orgulha de ter feito parte no fantástico desenvolvimento de Sorocaba, Votorantim e região. Imóvel é igual a um sapo. Fica paradão, mas depois dá um enorme salto. Com essa filosofia buscamos parceiros, viabilizamos permutas e fizemos composições. Nós da Edgar Moura Imóveis temos orgulho de ser a mesma imobiliária há 44 anos. Uma história de muito trabalho e sucesso. Nova sede, Rua Frederico Júlio, 158 Campolim, atrás do estacionamento McDonald's.
Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com a deputada estadual Maria Lúcia Amari. Maria Lúcia, o ano passado nós tivemos movimentos de rua, você que militou no movimento estudantil, participou ativamente de várias ações políticas. Em Sorocaba, está fazendo política desde 1992, tem esse acompanhamento. Você acha que esses movimentos do ano passado, de alguma forma, vão refletir nas eleições desse ano? Eu acho que sim. Eu acho que o povo brasileiro, de certa forma, ele acordou no sentido de cobrar o que já devia estar cobrando há mais tempo. Eu acho que nós, o povo brasileiro, ainda não se acostumou a fazer a reivindicação, a seguir seus políticos, a cobrar dos políticos ações, a se manifestar em relação a isso. Então, esse movimento, infelizmente, eles acabaram parando, porque os movimentos que existem hoje são atos de violência que não traduzem uma questão da insatisfação política. Mas eu acredito que nós vamos ter uma abstenção muito grande nessa próxima eleição, pelo descrédito da população. Mas eu acho que esse movimento serviu para acordar os políticos, né? E eu espero que a população reaja nas urnas, expurgando os maus políticos, né, e votando nos políticos que eles acreditam, porque é uma forma de nós mudarmos a forma de encarar a política, porque hoje a imagem do político está muito desgastada por muitas coisas que vêm acontecendo, principalmente em Brasília, e que reflete no crédito. Então, nós somos assim, aí nós acabamos sendo julgados todos, às vezes, por uma minoria. Então, eu acredito que esses movimentos vão refletir, sim, diretamente. Eu acho que nós vamos ter uma alteração. Agora, todo esse processo, eu acho que vai depurar e vai ajudar com que, democraticamente, a população comece a separar o joio do trigo e exigir e levar para o sentimento de que nós precisamos mudar algumas coisas e manter aquelas que são boas. Eu acho que é um momento da população, eu costumo dizer que o voto é a arma da paz. É através dele que você faz a sua reivindicação, que você manifesta o seu protesto. Não votando naqueles deputados, sei lá, candidatos que viram chacota. Mas isso não é uma forma de protesto. Protesto, para mim, é não votar nos maus políticos, né? E votar naqueles políticos que acreditam, que a população acredite, que sabe que está perto dele. Acredito muito na questão do voto distrital, porque você está muito próximo da população, a população te acompanha, sabe o que você está fazendo. É muito mais fácil cobrar, né? Porque encontra a Maria Lúcia deputada na feira, no cabeleireiro, no escritório. Essa coisa de se institucionalizar o voto distrital, mesmo não tendo, eu acho que é a grande preocupação que o eleitor tem que ter nessas eleições. Né? É porque você tem que ter identidade com a população. Quando eu sou favorável, o PSDB prega a questão do voto distrital, porque os políticos que são da região, eles conhecem os problemas, brigam por eles. Você vê, nós tínhamos 22 cidades, eu briguei para que mais 4 cidades da nossa região fossem incluídas. Então, essa força política faz a diferença. Alguns políticos que vieram aqui em Sorocaba, que levaram milhares de votos, eles não sabem onde fica Sorocaba, não trouxeram nada para a nossa cidade, e então isso assim, isso é uma afronta para a população, mas a população também votou neles. Então eu acho que essa questão do voto distrital, acho que é fundamental para que a população possa ter a proximidade do seu político para cobrar, fiscalizar. E nós sabemos, nós da região, nós conhecemos o problema das cidades, nós conhecemos as pessoas que moram na cidade, nós estamos próximos da população. Agora, você tocou num assunto que me preocupa um pouco, que é a abstenção. Nas últimas eleições para prefeito de Sorocaba, nós tivemos 1/3 de abstenção. O prefeito eleito foi eleito com 1/3 mais um pouco em cima do segundo colocado. Essa forma ainda do voto obrigatório, e talvez o pior disso tudo, né? É mais barato você deixar de votar, porque a multa custa mais barato do que 2 fichas de ônibus em Sorocaba. E isso também não interfere um pouco no processo? Eu acho que nós estamos precisando de uma reforma eleitoral. Eu acho que não é possível um país com 32, 33 partidos políticos. Não tem como caminhar.
18 representados na Assembleia Legislativa de Exatamente. São Paulo é uma coisa complicada. Como é que você articula 18 partidos dentro de uma Assembleia Legislativa com 94 nem 18 partidos? Quer dizer, quase 5 ou 6 cada Fora as bancadas de um homem só. Né? Exatamente, e que tem o mesmo peso Sim. na hora da decisão. Então, essa reforma eleitoral, ela é fundamental para que nós possamos melhorar a condição. Hoje, o voto é obrigatório, mas, assim, a população, é como você falou, a penalidade é uma penalidade pequena, então a população acaba indo para a praia. Indo para a praia, indo fazer qualquer coisa menos votar. Para que se estimule esse tipo de participação, nós tínhamos que fazer essa reforma. Acho que muitos partidos se prestam, né, são banco de negócios, né, não são partidos políticos. Então, eu acho que isso faz com que atrapalhe muito o processo de votação. E a abstenção, ela é uma forma da população se manifestar. Muitas vezes as pessoas falam, não voto em partido, eu voto em pessoas. Isso acontece quando você está próximo, muito próximo da população, mas nas candidaturas majoritárias, isso é humanamente impossível. Claro. Agora, tem que ter a carta programática, o partido tem que ter a sua ideologia. Não é possível criar um partido político atrás do outro e sem nenhum tipo de compromisso com a democracia, com a ideologia, e que eles duram, de cada 2 anos que tem uma eleição, eles aparecem como balcão de negócios. Então, assim, eu acho que essa reforma é fundamental. Nós estamos conversando com a deputada estadual Maria Lúcia Amari no cenário desta semana. Vamos para um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com a deputada estadual Maria Lúcia Amari. A gente terminou o bloco falando dessa questão de partido de aluguel, essa coisa toda. Se a gente pegar o modelo eleitoral dos Estados Unidos, que é diferente, mas o modelo político, lá nós temos vários partidos, tem partido de tudo, mas de verdade, a vida política se resume entre 2 partidos, os democratas e os republicanos. E quem entra na política no Partido Democrata, ele morre na política no Partido Democrata. Quem entra no republicano da mesma maneira, e isso na Europa também. Agora, aqui no Brasil, a gente às vezes a gente que trabalha no meio, fica até preocupado que tem que estar sempre perguntando para o parlamentar em que partido que ele está, porque cada semana está num partido diferente. Isso também atrapalha muito o processo eleitoral, né? Essa troca de partidos eu acho extremamente grave, comprometedora, porque alguns políticos mudam de partido. Às vezes tem deputados, como você falou, você não sabe mais a qual partido ele pertence, né? Porque ele fica muda de partido, e eu acho que assim, quando ele é eleito dentro de um programa de governo, dentro de um trabalho coletivo, né? Direcionado, a população votou muitas vezes por conta do partido onde ele está, né? Atrelado ao nome, mas ao partido que ele está, ele se elege por aquele partido, leva os votos daquele partido, vai para um outro, que começou sem porque a justiça permite cassar o mandato de quem sair do partido, mas quando se cria um partido novo, ele também pode ir para aquele partido e nada vai acontecer. Nada. Então, quer dizer, cadê o compromisso? Quer dizer, a população elegeu você, muitas vezes, por uma questão até de identidade com o seu próprio partido, e aí você acaba indo para outro. Então, tudo isso é reflexo parece que não interessa para ninguém a reforma eleitoral. Eu acredito que eu particularmente, depois de tudo que nós temos passado nesse país, eu sou favorável, sou contrária à reeleição. Eu acho que nós devemos ter um mandato de 5 anos,
sem direito à reeleição, porque infelizmente o brasileiro ainda não se desacostumou de uso da máquina, e o uso da máquina vem direcionando eleições, né? Nós temos visto pesquisas que direcionam e alteram resultados, né? Então acho que nós estamos vivendo num descrédito de uma série de circunstâncias que agrava, compromete a democracia do nosso país. Nós estamos com uma democracia altamente comprometida. Nós estamos a liberdade de imprensa, a imprensa direcionada, né? Então, eu acho que tudo isso, eu não sei se até a eleição de outubro nós vamos conseguir fazer com que a população, dependente de alguns projetos sociais federais, possa entender que eu sou favorável ao Bolsa Família. Eu acho que nós temos que ela tem que ser mantida, foi criada no governo do Fernando Henrique, do presidente Fernando Henrique, mas ela tem que ter uma contrapartida. Nenhum pai de família, uma mãe de família quer deixar para um filho de legado um cartão da Bolsa Família. O que eles querem deixar é dignidade, né? Nós temos que qualificar, capacitar para que as pessoas sejam promovidas enquanto pessoas, enquanto cidadãos, que não é o que vem acontecendo. Então, algumas mudanças. Nós não podemos deixar a população refém de um programa social. Nós temos que estimular essa população a não ter mais, ter a dignidade dela poder escolher o que ela vai fazer com o salário que ela recebe no final do mês, né? Então, aquele cartão, ele acaba ferindo a dignidade da pessoa. Então, acho que um pai quer deixar, uma mãe quer deixar para os seus filhos, qual é o legado? É a educação. E com a educação, ele vai ser um cidadão de primeira classe, um digno brasileiro. E com essa situação até agora, nós estamos com muita dificuldade. E nesse cenário que, vamos pegar o estado de São Paulo, que está se desenhando hoje, as candidaturas do governador Geraldo Alckmin, do Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, do Paulo Scaff, presidente da Fiesp, e do Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. Muda alguma coisa o cenário? Vai ser uma disputa mais acirrada? Como é que você está sentindo essa pré-campanha? Vai ser uma disputa acirrada, mas assim, eu não estou falando só por uma questão partidária. O governador Geraldo Alckmin tem mostrado que exemplo de ética, de estadista, de transparência, de moralidade, tem ajudado a nossa região e tem ajudado o estado de São Paulo inteiro. Independente da carteirinha partidária. Isso é um exemplo de democracia. Nós temos que enfrentar, como o PSDB, as demais candidaturas, mas nós temos, por exemplo, a própria candidatura do ex-ministro da Saúde. Ele não conseguiu resolver o problema da saúde, que era um problema só do país, não tem condições, não tem competência, não tem para governar um estado do porte de São Paulo. Então, acho que vai ser uma disputa acirrada, porque tem a questão da militância dos partidos, mas eu, particularmente, eu acredito que a população deva reconduzir o governador Geraldo Alckmin pelo histórico dele. Ele tem ido cidades de pequeno porte, tem feito um trabalho, cuidado muito das estradas, ele é desenvolvimentista, ele tem agido como um estadista. Então, eu acredito que apesar que toda eleição é difícil, mas essa vai ser mais difícil, vai ser mais acirrada. Tem outras interferências no meio de tudo isso, através desses movimentos que não se sabe onde vai dar. De onde vem e para onde vai. A gente sabe que começou, só não sabe para onde vai dar. Então, tem outros interesses embutidos nessas manifestações. Então, vai ser um corpo a corpo para que a população reconheça o trabalho de cada um, o histórico de cada um, né? Analise o passado, o presente, para projetar o futuro, para ver que político nós queremos como deputado federal, como deputado estadual, como governador de São Paulo e como presidente do país. E a gente está chegando no final e vamos falar um pouquinho de você. Você coloca novamente o seu nome para avaliação dos eleitores de Sorocaba e região como candidata a deputada estadual, é isso? Eu acredito assim, eu tenho feito um trabalho, estou nesse meu terceiro mandato, pleiteando o quarto mandato, e eu acho que nas urnas nós vamos ver, a população tem que avaliar. Eu acho importante analisar o currículo de cada deputado, o que nós estamos fazendo, o que nós já contribuímos pela nossa região, pelo nosso estado de São Paulo, analisar o histórico pessoal, político, etc., para
porque eu acho que tem que ter coerência entre o discurso e a ação. E eu acho que toda eleição é plebiscitária, é uma avaliação do seu trabalho. Então, eu acho que eu tenho mostrado o meu trabalho, acho que cabe à população decidir se o meu mandato atendeu à sua expectativa e se eu posso continuar representando essa região. Da minha parte, eu costumo dizer, a vontade de Deus, a vontade popular e o nosso trabalho. Esses três juntos é o que vai acontecer na eleição de outubro. E a Maria Lúcia é mais um nome da região, da cidade de Sorocaba, mais de toda a nossa região, que se coloca à disposição dos eleitores. Volto a bater nessa tecla da importância de elegermos representantes da nossa região, que a gente sabe onde mora, onde é o escritório, o que está fazendo, para amanhã ou depois a gente poder estar cobrando. Maria Lúcia, foi um prazer conversar com você mais uma vez aqui no nosso cenário. Sucesso em mais uma campanha. Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando um pouco, falando um pouco do nosso trabalho, para que a população saiba um pouco do que uma deputada faz. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Eu espero todos vocês. Até lá.